Oi, pessoal. Oi, pessoal! Hoje falaremos sobre... As 12 chaves para compreender o dogma da Santíssima Trindade. Mas antes de a gente entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar já, deixar seu like e comente também se você vai gostar do vídeo ou não. Para não começar, diferente, a gente tem que falar do conceito. O que é o conceito? O que significa a palavra trindade? Ela veio do latim, trinitas significa três, e triade significa triados, né? Então são três triados, são três em um só. E o segundo passo, já na segunda chave, foi utilizado pela primeira vez por Teófilo de Antioquia, no ano de 1970 para 1070, na verdade, para poder distinguir as três pessoas numa só. No segundo livro de Autolico, 15, capítulo 15, 3 dias assim. Igualmente, os 3 dias que precederam a criação dos luzeiros são símbolo da trindade, de Deus, de seu verbo e de sua sabedoria. Deus é Deus, do verbo é o Filho, e da sabedoria é o Espírito Santo. E no terceiro ponto ele fala que a Trindade significa um só Deus e três pessoas distintas. E a gente confirma isso novamente no catecismo número 48, lá fala, né? A igreja exprime a sua fé trinitária ao confessar um só Deus em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele fala, Pai gera o Filho e o Filho é gerado pelo Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, são três pessoas distintas, mas juntas um só Deus. Então, o Pai gera o Filho e o Filho que é gerado pelo Pai, e logo em seguida vem o Espírito Santo para ter mais uma unificação ali. E aí fala que a Trindade é o mistério central da fé cristã. E isso a gente confirma novamente no Catecismo, no número 44, que fala o mistério central da fé e da vida cristã é o mistério da Santíssima Trindade. Então, os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é no batismo que a gente recebe, né, a Santíssima Trindade. Certo. O quinto a igreja definiu de forma infalível o dogma da Santíssima Trindade. Como assim? Precisaram de 2 concílios para poder confirmar a Santíssima Trindade. O primeiro foi o concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 depois de Cristo. Esse concílio foi colocado a definir a divindade do Filho, então a divindade de Jesus. Escreveu a parte, e com isso se escreveram o credo. O credo surgiu a partir do ano de 325 depois desse concílio, que é uma forma de reforçar a presença do Filho, certo? E no concílio, depois teve o concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Então foi 2 concílios no mesmo século. Algo assim, nos tempos atuais, muito difícil de acontecer. E lá foi definida o Espírito Santo. Por quê? Porque estava tendo muita heresia por conta dos macedônios. São as pessoas que moram na Macedônia naquela época. Porque eles não acreditavam na fé dos macedônios. Não acreditavam na fé, os macedônios não acreditavam no Espírito Santo, que o Espírito Santo conduzia eles. Então precisou fazer esse concílio para poder definir, como falar, autenticar realmente, certo? E o sexto a Trindade se sustenta na revelação deixada por Cristo. Tem 2 passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento que fala, e também no Catecismo que diz assim, o número 45, constitui um mistério inacessível, a pura razão humana e até hoje a fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito. Então, é uma fé, quando ele fala inacessível, a fé que você não vê, porém é uma fé que você compreende com seus atos e gestos. Então, não é uma coisa tangível ao olhar humano, você vai tocar, você vai ver, você vai ter revelações. E sim uma fé ditamente espiritual. Sim, e no sétimo a Bíblia ensina que existe um só Deus. Então volta sempre a colocar que existe um só Deus. E em Isaías mostra, né? Que em Isaías 43, capítulo 43, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, os meus servos que eu acolhi, a fim de que eu reconheça e que me acreditem e que se compreenda que sou eu. Nenhum Deus foi formado antes de mim.
Não haverá outro depois de mim. Então confirma que há um só Deus, que ele é o primeiro e o último, não tem descendências de outro Deus, é ele pronto. Então ele afirma em várias passagens em Isaías, que a gente pode estar vendo depois, com vocês procurando. E no 8 fala, o Pai é proclamado como Deus inúmeras vezes no Novo Testamento. Então, no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, cita novamente Deus, né, que ele é a primeira pessoa, ele é único, ele é unigênito ali. Então, São Paulo, ele narra assim, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericordiosas, Deus de todas as consolações. Então, Deus é único, ele é o primeiro e o último. E também, né, no nono vai, primeiro, o oitavo foi de Deus, o nono é do Filho, né? Então, a Bíblia também traz várias passagens, tiramos duas aqui, que é João, capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça, de verdade. Então, era o Verbo era Deus, só que o Verbo, ele se desfez, um continuou sendo Deus e o outro virou Jesus. Ele habitou entre nós, então ele viveu com nós. Então, aí já mostra duas pessoas, não só. O Verbo, Deus, e o Filho, Jesus, certo? E tem outra passagem também, que João 20, 17 a 18, diz assim, depois disse a Tomé, introduzi aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu eu, Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então, Tomé reconhecia a santidade, a divindade, na verdade, divindade, né, de Jesus. Sim, e no 11 fala a distinção, no 10, quer dizer, o Espírito Santo é Deus e assim afirma as Escrituras. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, confirma, né? O Espírito Santo é retratado como uma pessoa divina. Então, o que a gente falou primeiro sobre Deus, que ele é um só, depois a gente falou que veio Jesus, que é o Filho, e agora a gente vai falar na Escritura, que é o Espírito Santo, que ele é relatado, então quer dizer que tem ele também. Então, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 2, fala, enquanto celebraram o culto, o Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes, o Espírito Santo, reparei-me, Barnabé, Saulo, para a obra a que eu tenho destinado. E aí, o que acontece? E lembrando que também, né, tem quando Maria estava no apóstolo, depois que Jesus morreu, né, desceu o Espírito Santo para quando ele estava no cenáculo em oração. Então, o Espírito Santo também é importante, não tem nessa passagem, mas tem nessa passagem o sentido do Espírito Santo, porque o Espírito Santo esteve ali para guiar eles. Sim, o Espírito Santo, em vários momentos na Bíblia, da passagem de Jesus aqui na Terra, mostra ele. Quando no batismo de Jesus, desce o Espírito Santo em forma de uma pomba. Então, assim, tem várias passagens falando. Sim, não tem passagem falando o poder do Espírito Santo, como tem de Jesus e de Deus, mas tem passagem mostrando que o Espírito Santo, ele conduz. Então, ele é uma pessoa, é o ser, né, na divindade, de conduzir, dar conselhos. Esse é o papel. Sim, e depois vem a distinção de 3 pessoas divinas demonstrada na Bíblia. Que então, a distinção das 3 pessoas que pode demonstrar, por exemplo, Jesus, que fala do Pai, o Pai que é Pai de Jesus ali, e o Espírito Santo. E nós encontramos também na passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27, que fala mais ou menos assim. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras, eu te bendigo, Pai. Pai, Senhor do céu e da terra, porque concedeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Então ele está ali sempre numa conversa, sempre com seu pai. Por que, pai? Por que isso? Conversando. Então a gente consegue entender que são pessoas distintas ali.
E depois a gente vê que o Espírito Santo, que fala assim, de fato que Jesus não é a mesma pessoa que o Espírito Santo, que revela quando Jesus, ele conversa com o Pai, e depois ele tem o poder do Paráclitos, que é o Espírito Santo que vem ali. Então, Jesus que ora, o Pai que envia e o Espírito Santo que vem o tempo inteiro. Sim. E o 12 o Filho procede ao Pai e o Espírito Santo procede ao Filho. Nada mais é do que, na Enciclopédia Católica diz, é certamente de fé que o Filho procede do Pai, por uma verdadeira geração. Ele é gerado antes de todos os séculos. Continua. Com o termo do ato pelo qual Deus conhece sua própria natureza e propriamente chamada geração. Então, o Filho já era conhecido pelo Pai. Então, o Pai quis trazer o Filho e trouxe também o Espírito Santo. Então, por isso é só um Deus em três pessoas, porque são um Deus, só que dividido em três, né? Sim. Por isso que ele também faz assim, o fato que o Filho é gerado pelo Pai está indicando pelos nomes dessas pessoas, pela primeira pessoa da Trindade. Então, a primeira pessoa da Trindade tem que ser Deus. Deus em si é Deus em si. Que mais? Em João 15, 26 fala, quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai. Ele dará o testemunho de mim. Então, Jesus falando que o Pai vai enviar o Espírito Santo sobre nós, e ele é o Espírito da verdade, e ele procede de mim também. Então, Jesus tem parte dele. Então, resumiu bem a Santíssima Trindade. Então, são um só Deus em três pessoas. Sim, então esse é mais um vídeo que a gente quis trazer para vocês entenderem mais sobre a Santíssima Trindade, para vocês ver que é um dogma muito importante. E para finalizar esse vídeo, então vamos ficar selados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.